À primeira vista, o corpo humano parece pequeno demais. Pequeno demais para carregar leis que também governam galáxias inteiras. Carne, sangue, temperatura, respiração, tudo parece íntimo, limitado, quase doméstico. Enquanto o cosmos é vasto, frio, distante, aparentemente impessoal. Essa oposição parece lógica, mas ela nasce de um hábito mental, não de uma observação profunda. O erro não está na ciência. Está no mapa que usamos para organizar o mundo. Desde cedo, aprendemos a dividir a realidade em compartimentos. Biologia aqui, física ali, vida de um lado, universo do outro. O humano como exceção, o cosmos como cenário. Essa divisão é funcional para estudar, mas é enganosa para compreender. Porque o universo não funciona por disciplinas, ele funciona por leis. Leis não reconhecem fronteiras conceituais. Elas não mudam quando atravessam escalas, nem pedem permissão para atuar em um organismo vivo. Elas simplesmente operam. Quando dizemos que o corpo parece pequeno demais, estamos projetando uma ideia humana de importância baseada em tamanho. Mas no universo, tamanho nunca foi critério de relevância. Uma flutuação microscópica após o nascimento do cosmos foi suficiente para definir a distribuição de todas as galáxias que existem hoje. O que chamamos de pequeno pode ser estruturalmente decisivo. A sensação de separação surge porque observamos o corpo como objeto isolado, como se tivesse sido colocado no universo depois que tudo já estava pronto. Mas o corpo não foi inserido em um sistema pronto, ele foi gerado por esse sistema. A matéria que forma seus ossos, seus tecidos e seus neurônios não veio de fora. Ela passou pelos mesmos processos físicos que moldaram estrelas, planetas e nebulosas. Ela apenas percorreu um caminho mais longo, mais lento, mais complexo. Separar corpo e cosmos é como separar uma onda do oceano. É possível descrevê-la, medi-la, nomeá-la, mas não retirá-la da água sem que deixe de existir. A ilusão da separação também nasce da linguagem. Falamos meu corpo como se fosse uma posse. Falamos o universo como se fosse um ambiente externo. Mas essa gramática cria uma distância que a realidade não sustenta. Você não está dentro do universo como alguém dentro de uma sala. Você está configurado como ele, temporariamente, em forma humana. Quando essa percepção começa a se formar, algo se desloca silenciosamente. A pergunta inicial já não soa da mesma maneira. Talvez o corpo não seja pequeno demais para seguir as leis das galáxias. Talvez as galáxias sejam apenas grandes demais para percebermos o quanto se parecem conosco. A separação, então, não é um fato. É uma convenção. E toda convenção pode ser atravessada. À primeira vista, o corpo humano parece pequeno demais. Pequeno demais para carregar leis que também governam galáxias inteiras. Carne, sangue, temperatura, respiração. Tudo parece íntimo, limitado, quase doméstico. Enquanto o cosmos é vasto, frio, distante, aparentemente impessoal. Essa oposição parece lógica, mas ela nasce de um hábito mental, não de uma observação profunda. O erro não está na ciência, está no mapa que usamos para organizar o mundo. Desde cedo, aprendemos a dividir a realidade em compartimentos. Biologia aqui, física ali, vida de um lado, universo do outro. O humano como exceção, o cosmos como cenário. Essa divisão é funcional para estudar, mas é enganosa para compreender. Porque o universo não funciona por disciplinas. Ele funciona por leis. Leis não reconhecem fronteiras conceituais. Elas não mudam quando atravessam escalas, nem pedem permissão para atuar em um organismo vivo. Elas simplesmente operam. Quando dizemos que o corpo parece pequeno demais, estamos projetando uma ideia humana de importância baseada em tamanho. Mas no universo, tamanho nunca foi critério de relevância. Uma flutuação microscópica após o nascimento do cosmos foi suficiente para definir a distribuição de todas as galáxias que existem hoje. O que chamamos de pequeno pode ser estruturalmente decisivo. A sensação de separação surge porque observamos o corpo como objeto isolado, como se tivesse sido colocado no universo depois que tudo já estava pronto. Mas o corpo não foi inserido em um sistema pronto, ele foi gerado por esse sistema. A matéria que forma seus ossos, seus tecidos e seus neurônios não veio de fora. Ela passou pelos mesmos processos físicos que moldaram estrelas, planetas e nebulosas. Ela apenas percorreu um caminho mais longo, mais lento, mais complexo. Separar corpo e cosmos é como separar uma onda do oceano. É possível descrevê-la, medi-la, nomeá-la, mas não retirá-la da água sem que deixe de existir. A ilusão da separação também nasce da linguagem.
Falamos meu corpo como se fosse uma posse. Falamos o universo como se fosse um ambiente externo. Mas essa gramática cria uma distância que a realidade não sustenta. Você não está dentro do universo como alguém dentro de uma sala. Você está configurado como ele, temporariamente, em forma humana. Quando essa percepção começa a se formar, algo se desloca silenciosamente. A pergunta inicial já não soa da mesma maneira. Talvez o corpo não seja pequeno demais para seguir as leis das galáxias. Talvez as galáxias sejam apenas grandes demais para percebermos o quanto se parecem conosco. A separação, então, não é um fato. É uma convenção, e toda convenção pode ser atravessada. O convite ao olhar certo, quando observar, já é participar. Depois de atravessar a ilusão da separação, algo sutil se impõe. Não basta aceitar que corpo e cosmos compartilham leis. É preciso mudar o lugar de onde se observa. A ciência tradicional nos treinou para olhar o universo como um objeto externo, distante, algo que pode ser medido sem ser afetado. Esse método foi extraordinariamente eficaz. Mas ele criou um efeito colateral silencioso. O observador passou a se sentir fora da equação. Aqui, o convite é outro. Observe não como quem assiste, mas como quem participa do mesmo processo que tenta compreender. Porque você não é um ponto neutro olhando para o universo. Você é um evento local dele, dotado de percepção. Isso não é filosofia abstrata. É uma constatação física. Tudo o que você percebe chega até você por meio de interações fundamentais. Troca de energia, campos, partículas, sinais elétricos. Não existe percepção sem contato. Não existe observação sem envolvimento. O corpo é o meio pelo qual o universo se torna sensível. Ele não é um filtro imperfeito, é uma interface. Quando você observa uma galáxia distante, a luz que atravessou bilhões de anos encontra estruturas que evoluíram sob as mesmas leis que governaram aquela estrela no passado. O encontro só é possível porque não houve ruptura nas regras ao longo do caminho. Ver é um ato de continuidade, esse entendimento desloca a posição do espectador. Você deixa de ser alguém que estuda o universo e passa a ser alguém que expressa o universo em forma biológica, temporária e consciente. Não há superioridade nisso, nem privilégio. Há coerência. O corpo não foi projetado para compreender o cosmos. Ele foi moldado pelo cosmos. Compreender é uma consequência, não um objetivo inicial. Quando você respira, não está apenas mantendo a vida. Está obedecendo às mesmas leis de fluxo e troca que regem estrelas que consomem combustível e dissipam energia no espaço. Quando pensa, está reorganizando energia em padrões transitórios, assim como nuvens cósmicas se reorganizam antes de dar origem a novas estrelas. O convite, então, não é para acreditar em algo novo, é para reposicionar-se. Talvez a pergunta mais honesta não seja o que o universo é, mas de que maneira eu participo do que ele faz. Ao aceitar esse convite, o estudo deixa de ser distante. A contemplação deixa de ser passiva e a compreensão começa a surgir não como acúmulo de informações, mas como reconhecimento. Você não olha para o universo, você o encontra. A lei que não muda com o tamanho, quando a escala se dissolve. Quando o olhar se reposiciona, a escala perde o poder de impressionar. O imenso deixa de intimidar. O pequeno deixa de parecer irrelevante. Porque o universo não negocia suas leis com o tamanho das coisas. Em escalas cósmicas, galáxias não se organizam por intenção ou projeto. Elas emergem onde a matéria encontra caminhos estáveis para se mover, trocar energia e permanecer coesa por tempo suficiente. Nada nelas é estático. Tudo gira, curva, responde, se adapta. O movimento é a regra. A estabilidade, apenas um estado transitório. Agora, reduza a escala sem mudar o princípio. Dentro do corpo humano, o mesmo roteiro se repete em silêncio. O sangue não se desloca em linhas retas porque linhas retas desperdiçam energia. Ele percorre curvas, ramificações e espirais que minimizam esforço e maximizam distribuição. Não por escolha biológica consciente, mas porque não existe alternativa mais eficiente dentro das leis do universo. A forma segue a função segue a lei. Os pulmões se expandem em estruturas fractais porque o ar precisa alcançar o máximo de superfície possível em um espaço limitado. As árvores seguem o mesmo padrão, os rios também. E no cosmos, as redes de galáxias se organizam de forma surpreendentemente semelhante. Não é imitação, é convergência.
Sistemas que precisam transportar matéria, energia ou informação sob restrições físicas semelhantes acabam encontrando soluções geométricas equivalentes. O universo não cria infinitas possibilidades. Ele explora profundamente algumas poucas que funcionam. A ciência chama isso de invariância de escala, quando um padrão se mantém reconhecível mesmo quando o tamanho muda drasticamente. O corpo não copia o cosmos. Ambos obedecem a uma gramática comum, escrita muito antes de qualquer forma específica existir. Essa gramática não descreve objetos, ela descreve relações. Onde há fluxo, surgem curvas. Onde há troca, surgem redes. Onde há estabilidade temporária, surgem centros. O coração funciona como um núcleo dinâmico, não como um motor mecânico isolado. O cérebro opera como uma rede distribuída, não como um comando central rígido. Galáxias fazem o mesmo. Quando percebemos isso, a diferença entre corpo e cosmos começa a parecer superficial. O contraste é visual, não estrutural. Talvez nunca tenha existido uma fronteira real entre o que chamamos de dentro e fora. Talvez exista apenas continuidade em diferentes níveis de densidade e complexidade. A escala muda, a lei permanece. E é exatamente por isso que o corpo pode ser entendido como um universo em miniatura, não por metáfora, mas por fidelidade às mesmas regras fundamentais. Quando padrões se repetem em escalas tão diferentes, surge a tentação de explicações grandiosas ou místicas. Mas não é disso que se trata. O que sustenta essa coerência entre corpo e cosmos não é mistério, é ciência silenciosa, operando com precisão suficiente para não precisar se anunciar. O universo não funciona por comandos centrais. Ele funciona por interações locais simples, que quando repetidas bilhões de vezes, produzem estruturas de complexidade quase inimaginável. A física descreve isso como sistemas complexos, conjuntos de partes que seguem regras básicas, sem consciência do todo, e ainda assim geram ordem global. Nenhuma galáxia sabe que faz parte de um aglomerado. Nenhuma célula sabe que compõe um corpo humano. E ainda assim, a organização emerge. No corpo não existe uma célula coordenadora que dite o funcionamento completo do organismo. Cada célula responde ao que está ao seu redor. Sinais químicos, gradientes de energia, pressões físicas. O resultado dessa obediência local é algo que reconhecemos como vida. No cosmos, o processo é o mesmo. Estrelas nascem onde a matéria encontra condições mínimas de densidade e temperatura. Não há planejamento, apenas resposta às leis físicas. Essa forma de organização é discreta, quase invisível. Por isso costuma ser subestimada. Chamamos de complexidade aquilo que na verdade é consistência aplicada ao longo do tempo. O corpo humano é um sistema que opera longe do equilíbrio. Ele consome energia, dissipa calor, se reorganiza continuamente. Se parasse de fazer isso, deixaria de existir como corpo vivo. Galáxias também existem nesse estado delicado entre ordem e dissipação. Elas mantêm sua estrutura enquanto conseguem redistribuir energia de forma eficiente. Quando não conseguem, se transformam. Nada aqui é eterno. A permanência é sempre provisória. A ciência não precisa afirmar que corpo e cosmos são semelhantes. Ela apenas descreve as leis. E as semelhanças se tornam inevitáveis. Quando compreendemos isso, o espanto não vem de uma revelação oculta. Vem da elegância. O rigor está justamente em não exagerar, em não prometer, em não dramatizar. As leis fundamentais não têm intenção de nos impressionar. Elas apenas se repetem com paciência em todas as escalas possíveis. E talvez seja exatamente essa repetição silenciosa que torne o universo reconhecível, até mesmo dentro de nós. O papel do caos. Quando a desordem sustenta a vida, existe um equívoco persistente na maneira como pensamos o universo. A ideia de que ordem e caos são opostos, como se um precisasse eliminar o outro para existir. O cosmos nunca funcionou assim. A ordem que observamos, galáxias estáveis, estrelas duradouras, ciclos previsíveis, só é possível porque existe um nível contínuo de instabilidade operando por baixo da superfície. Sem flutuação, não há estrutura. Sem variação, não há forma. Logo após o nascimento do universo, a matéria não estava distribuída de maneira uniforme. Pequenas irregularidades, quase imperceptíveis, foram suficientes para que a gravidade começasse a agir de forma desigual. Essas mínimas assimetrias deram origem a tudo o que viria depois. O caos não foi um erro inicial. Foi a condição necessária. No corpo humano, o mesmo princípio se manifesta de forma igualmente silenciosa. A vida não busca rigidez, ela busca adaptabilidade.
Um coração perfeitamente regular, batendo como um metrônomo absoluto, não é sinal de saúde. É sinal de que o sistema perdeu sua capacidade de responder ao ambiente. A variabilidade é o que mantém o organismo ajustável às mudanças internas e externas. O corpo saudável oscila. Ele nunca se fixa completamente. Essa oscilação é o equivalente biológico das flutuações cósmicas. Pequenas instabilidades que impedem o colapso, justamente porque mantém o sistema longe da estagnação. A ciência descreve esse estado como um equilíbrio dinâmico, um ponto delicado entre ordem excessiva e desordem total. É ali que a complexidade se sustenta. Demasiada ordem gera fragilidade. Demasiado caos impede qualquer forma de organização. A vida, assim como o universo, prospera na fronteira entre os dois. Nada disso exige intenção. Não há propósito escondido na desordem. Há função. O caos não ameaça a ordem. Ele a alimenta, a renova, a mantém flexível. Quando olhamos para o corpo sob essa perspectiva, muitas ideias mudam. Sintomas deixam de ser apenas falhas. Variações deixam de ser desvios. Oscilações passam a ser sinais de um sistema vivo tentando permanecer viável. O universo não eliminou o caos para criar estrutura. Ele o incorporou. E o corpo humano, fiel a essas mesmas leis, faz exatamente o mesmo. Depois de atravessar a ilusão da separação, reposicionar o olhar, reconhecer a invariância das leis e compreender o papel funcional do caos, algo se torna impossível de ignorar. O corpo não é apenas um exemplo dessas regras, ele é um espelho ativo delas. Até aqui, o corpo poderia ser visto como um objeto sofisticado, obediente às mesmas leis que regem galáxias. Mas essa leitura ainda mantém uma distância sutil, como se as leis estivessem fora e o corpo apenas as seguisse. A ruptura acontece quando percebemos que o corpo executa essas leis em tempo real. Cada batimento cardíaco não é apenas um evento fisiológico. É uma redistribuição rítmica de energia, obedecendo aos mesmos princípios que mantêm sistemas estáveis longe do colapso. Cada impulso nervoso não é apenas um sinal elétrico. É informação viajando por uma rede adaptativa, semelhante às grandes redes cósmicas que conectam galáxias em escalas inimagináveis. Nada disso é simbólico, é estrutural. O cérebro, frequentemente tratado como um centro de comando, funciona mais como um ecossistema do que como uma máquina. Milhões de unidades interagem localmente, ajustando-se umas às outras, sem um controlador absoluto. O comportamento global emerge dessa interação contínua. No cosmos, o mesmo acontece. Não existe um ponto privilegiado onde o universo decide sua forma. Estruturas surgem onde as condições permitem e se transformam quando deixam de permitir. O corpo não é um observador externo tentando compreender esse processo. Ele é um caso particular dele. Isso altera profundamente a relação entre quem observa e o que é observado. Você não está analisando leis universais como alguém que lê um manual. Você está reconhecendo padrões que já operam em você. O espelho não é metafórico, ele é funcional. Quando você percebe ordem, é porque seu corpo consegue reconhecer padrões. Quando percebe instabilidade, é porque também carrega instabilidade suficiente para identificá-la. A compreensão não acontece apesar do corpo, mas por meio dele. O universo então deixa de ser apenas um cenário distante. Ele se torna algo que se expressa localmente, de forma transitória, através da sua própria organização biológica. Você não é um estranho olhando para o cosmos. Você é um fragmento dele, suficientemente complexo para perceber a si mesmo. E nesse ponto, a fronteira entre o que observa e o que é observado começa a se dissolver, não por misticismo, mas por coerência física. Depois de atravessar a ilusão da separação, reposicionar o olhar, reconhecer a invariância das leis e compreender o papel funcional do caos, algo se torna impossível de ignorar. O corpo não é apenas um exemplo dessas regras. Ele é um espelho ativo delas. Até aqui, o corpo poderia ser visto como um objeto sofisticado, obediente às mesmas leis que regem galáxias. Mas essa leitura ainda mantém uma distância sutil, como se as leis estivessem fora e o corpo apenas as seguisse. A ruptura acontece quando percebemos que o corpo executa essas leis em tempo real. Cada batimento cardíaco não é apenas um evento fisiológico. É uma redistribuição rítmica de energia, obedecendo aos mesmos princípios que mantêm sistemas estáveis longe do colapso. Cada impulso nervoso não é apenas um sinal elétrico. É informação viajando por uma rede adaptativa, semelhante às grandes redes cósmicas que conectam galáxias em escalas inimagináveis. Nada disso é simbólico, é estrutural. O cérebro, frequentemente tratado como um centro de comando, funciona mais como um ecossistema do que como uma máquina.
Milhões de unidades interagem localmente, ajustando-se umas às outras, sem um controlador absoluto. O comportamento global emerge dessa interação contínua. No cosmos, o mesmo acontece. Não existe um ponto privilegiado onde o universo decide sua forma. Estruturas surgem onde as condições permitem e se transformam quando deixam de permitir. O corpo não é um observador externo tentando compreender esse processo. Ele é um caso particular dele. Isso altera profundamente a relação entre quem observa e o que é observado. Você não está analisando leis universais como alguém que lê um manual. Você está reconhecendo padrões que já operam em você. O espelho não é metafórico, ele é funcional. Quando você percebe ordem, é porque seu corpo consegue reconhecer padrões. Quando percebe instabilidade, é porque também carrega instabilidade suficiente para identificá-la. A compreensão não acontece apesar do corpo, mas por meio dele. O universo, então, deixa de ser apenas um cenário distante. Ele se torna algo que se expressa localmente, de forma transitória, através da sua própria organização biológica. Você não é um estranho olhando para o cosmos. Você é um fragmento dele, suficientemente complexo para perceber a si mesmo. E nesse ponto, a fronteira entre o que observa e o que é observado começa a se dissolver, não por misticismo, mas por coerência física. Depois de atravessar todas as camadas, a pergunta inicial já não sustenta o mesmo peso. Ela cumpriu sua função, não para ser respondida de forma definitiva, mas para conduzir até aqui. Por que o corpo segue as mesmas leis das galáxias? Porque nunca houve um momento em que ele pudesse seguir outras. O corpo não é uma exceção biológica em um universo físico. Ele é física em um estado temporariamente organizado, suficientemente complexo para manter forma, memória e sensação. A vida não rompe as leis do cosmos, ela as utiliza de maneira refinada. Tudo o que você reconhece como vivo é apenas matéria mantendo-se longe do equilíbrio por tempo suficiente para experimentar a si mesma. Nada além disso, nada aquém disso. A separação entre humano e universo, tão intuitiva à primeira vista, se revela frágil quando observada com cuidado. Não há fronteira ontológica real. Há continuidade. As mesmas forças que estruturam galáxias estruturam tecidos. Os mesmos princípios que permitem a formação de estrelas sustentam o metabolismo celular. A diferença não está na lei, mas na densidade, na velocidade, no nível de complexidade. O universo não precisou criar novas regras para gerar o corpo humano. Ele apenas deixou que as antigas operassem por mais tempo, em condições específicas. Nesse sentido, você não é o centro do universo. Mas também não é um detalhe irrelevante. Você é um ponto onde as leis se tornaram sensíveis, onde a matéria passou a sentir, a lembrar, a questionar. Não há promessa aqui. Não há destino oculto. Há apenas pertencimento. Pertencer não como consolo, mas como constatação física. Você não precisa se reconectar ao universo. Nunca esteve desconectado. A mesma ordem instável que mantém galáxias em existência, mantém você em pé, respirando, pensando. Quando essa ordem se desfaz, em qualquer escala, a forma muda, mas a lei permanece. O universo não terminou quando formou as galáxias. Ele apenas continuou em outra escala com outra densidade por meio de você. Escreva nos comentários: eu sou parte desse universo. Não como crença, como reconhecimento.